Muito bem, então agora nós entramos já no segundo da escola filosófica, né? Que vai ser o epicurismo. Na aula passada nós falamos sobre o cinismo, né? Só um adendo, né? É que depois eu fui dar uma lida entre, né? Lá no Reale, e vocês vão ver que o finalzinho do capítulo de cinismo responde à pergunta que o Lennon tinha feito, né? Sobre os discípulos, né? Eu falei, eles não tiveram discípulos assim, né? É porque eles não tinham uma escola, né? Então não tinha grupo de discípulos assim. Mas sempre tem alguém que meio que vai seguir, né? Vai manter viva a tradição, né? Do anterior, né? Então teve lá alguns discípulos lá do Diógenes, mas eles não eram tão radicais assim quanto Diógenes, não, né? Mas assim, teve mesmo. Eu falei que não tinha ninguém, né? Não, na verdade teve sim, um ou outro, né? Que foram seguindo tal, mas eles nunca formaram uma escola filosófica, né? Como é o caso, por exemplo, da Academia de Platão ou do Peripato do Aristóteles, né? Aqui já é bem diferente, né? Aqui, apesar do Epicuro ele ser a figura mais importante da escola, vai formar realmente uma escola mesmo, né? Que as pessoas vão continuar o epicurismo depois da sua morte, né? Assim como o caso dos pitagóricos, né? Então, o pitagorismo Pitágoras foi um personagem importante da escola dele, né? E depois dele, muitos discípulos continuaram o ensinamento do mestre, né? E aí viraram, né, neopitagóricos e tudo mais e tal. E no caso do estoicismo, que vai ser a próxima, depois dessa, se não me engano, é ainda mais interessante, por quê? Porque ele não leva nome de nenhuma pessoa. Né? O estoicismo, ele é uma escola, assim, uma escola filosófica que tem tantas pessoas ao mesmo tempo fazendo o mesmo tipo de filosofia, que ela é muito mais difusa, né? A influência dela. E essa influência ela vai chegar até o texto bíblico com toda certeza, porque Paulo ele é, de certa forma, um estoico em termos de filosofia, né? Quando Paulo pensa filosoficamente, ele pensa como um estoico. E quando Paulo pensa filosoficamente, ele se opõe radicalmente, justamente aos epicuristas, né? Então, se tem alguém que representa para Paulo o grande inimigo em termos de pensamento filosófico, né? São os epicuristas, né? É o Epicuro. É a eles que Paulo direciona a expressão vãs filosofias, né? Não tanto ao cinismo. Por quê? Porque o cinismo está presente, mas ele é menos influente, né? O epicurismo não, ele é muito influente, né? E a influência dele, hoje ninguém é mais epicurista hoje, né? Mas a influência dele chega até os dias modernos, né? Por meio de outras leituras do epicurismo, neoepicurismo e outras leituras que a gente vai ver com o tempo. O epicurismo está muito ligado com a questão do hedonismo, né? A gente vai ver que no Epicuro não é bem assim, não. Né? O Epicuro ele não está defendendo, né, o prazer pelo prazer. Né? O prazer é importante, Epicuro. Mas os neo-epicuristas eles vão acabar defendendo bastante, né, o hedonismo, que vai ser algo que o Paulo vai contrastar e vai, né, atacar de certa forma. Mas isso também é normal, né? Normal. O Platão ele tem um pensamento complexo e os neoplatônicos eles acabam pegando só um pedacinho do Platão para poder falar, olha, esse pedacinho aqui é o que a gente acha que é mais importante, né? No caso do Pitágoras, é a mesma coisa, né? Então, o Pitágoras tem um pensamento complexo sobre ética, sobre estética, sobre um monte de coisa, e aí eles pegam só a parte matemática e falam, não, essa parte aqui que interessa pra gente, né? Então, os neoepicuristas, eles vão pegar um pedaço, né? Do que é do pensamento do Epicuro e vão só dar ênfase àquele pedaço. No Epicuro é mais complexo, né? No neoepicurismo, ele é mais simplificado, né? Ou é mais especificizado. Então, isso é também um movimento normal também da filosofia, né? Aqui, nessa imagem, novamente, né, nós temos lá a Escola de Atenas, né? Essa imagem aqui, para todo mundo que estuda filosofia, tem que ter o quadro dela em casa, né? Eu não tenho ainda, mas terei. Aqui, no centro da imagem, né, aqui sentado nas escadas, a gente falou da última vez, né, que era o Diógenes, né, o cínico, despojado, né, dessa forma meio diferentona, né? Meio isolado dos outros filósofos, que ele não está junto, né? Ele não tem um grupinho, né? Ele vivia meio na solidão mesmo ali, né? Meio sozinho. E aí, se vocês olharem para a sua esquerda, eu acho, né? Esquerda de vocês,
Aqui, ó, tem um sujeito com um livro na mão, né? Vestido de azul e com uma coroa de flores, de folhas na cabeça, né? Dá para marcando aí o mouse? Sim. Sim. Mas parece cabelo, não parece folha. Esse aqui tá verde, né? Ali, não tá verde? É branco, né? Branco tá branco. Tá Verde, branco? sei lá. É, eu não É uma consigo coroa de ver ali. flor, é uma coroa de folhas verdes, né? Que é o Epicuro, né? Essas folhas verdes é porque o Epicuro morava num jardim, né? No horto lá, né? Então é a representação dele, né? E ele tá com um livro porque as obras que ele deixou pra gente, né? Foram escritas, né? Então aqui é outra representação da filosofia antiga, vamos dizer assim, né? Como voltando só as que a gente já sabia, né? Então nós temos o Platão aqui no meio, o Aristóteles aqui, né? O Platão está carregando o Timeu. Eu tinha esquecido de falar dessa obra na última vez, né? O Timeu, que é a obra do Platão que descreve o universo, né? Como o cosmos funciona e como os seres humanos, na sua ética, têm que se alinhar ao cosmos, né? E aqui o Aristóteles está carregando a Ética Nicômaco. Então, as duas obras elas têm um pendor ético, né? Aqui tem o Diógenes, e aqui tem o Epicuro. Notem que as roupas, né, do Epicuro e do Diógenes são parecidas com as roupas do Aristóteles, né? Por que ele faz isso? De propósito. As roupas mais vermelhas, elas têm uma relação maior com o platonismo. As roupas mais azuis têm relação maior com o aristotelismo, né? Na figura, na interpretação do Rafael, né, que pintou a obra aqui, né? E as outras roupas, né, elas vão ter, né, outras coisas, né, vão ter outras linhagens, né. Em que sentido o Diógenes e em que sentido o Epicuro eles estão relacionados com o Aristóteles? É porque esses dois filósofos eles estão dando muito ênfase, né, muita importância para um elemento que foi proposto pelo Aristóteles primeiramente, que é o elemento da empiricidade, né? Então, o Aristóteles vai dizer assim, olha, a maneira pela qual nós procedemos o conhecimento do mundo é pela experiência e pelos sentidos. Enquanto que o Platão negava isso, né? Veja que o Aristóteles tem essa roupa azul que ela tem muito a ver com o que vamos dizer assim, com o que é dos sentidos, né? Dos sentidos. Enquanto que o Platão, ele tem essa roupa mais avermelhada, né? Que tem muito a ver com a inteligência, né? Com o raciocínio. Então, o Platão vai dizer, olha, a verdade, né, está nas ideias, né? No mundo mental, né? No raciocínio, na inteligência despregada dos sentidos. E o Aristóteles fala, não, a inteligência está nos sentidos, né? Na própria materialidade. Daí a razão pela qual, né, esses filósofos, todos que estão com roupas azuis, né, ou com tons parecidos com os azuis, eles são mais ligados a essa epistemologia, né, da empiricidade. Muito bem. Então, os epicuristas, né, eles são muito conhecidos por serem chamados de filósofos do jardim. O Olavo de Carvalho, inclusive, tem um livro chamado O Jardim das Aflições, né, que virou até um filme. Nesse livro, o que ele diz pra gente, né? Ele começa o livro assim, ele foi, o Olavo, né? Ele tinha ido numa palestra lá acho que não sei se no museu, né? Numa casa dessas de cultura lá do Rio de Janeiro, e aí ele viu o José Mota Peçanha, que é o editor daquela coleção Os Pensadores, né? E ele estava apresentando, na época, né, a edição do Epicuro, né? E aí ele estava lá falando sobre a importância do Epicuro e tal, né? E o Olavo foi lá assistir o cara, né? E ele ficou incomodado, né, com o que o cara falava, né? E aí ele chega em casa com aquele negócio, com aquele incômodo na cabeça, e ele fala: vou escrever aqui algumas ideias, né, para poder exorcizar da minha mente, né, essas caraminholas que estão me ocupando, né? E aí então ele começa a escrever o que ele tinha entendido, o que ele uma espécie de uma crítica, né, ao pensamento do Peçanha, que estava expondo o Epicuro, né? E aí, então, ele produz esse livro chamado O Jardim das Aflições, né? Livro dividido em duas partes. Na primeira parte, ele só vai discutir o Epicuro conforme, né,
o Peçanha tinha apresentado, bem interessante essa parte, né? E a segunda parte, ele vai discutir política, né? A política da época que ele escreve o livro, não lembro qual época exatamente, né? Mas ele fala que ele comenta assim de uma política que se transforma em religião, né? Uma religião política, com seguidores, né? Com símbolos e tal, né? Para identificar acho que é o governo Lula, eu acho que já era o governo Lula aqui no Brasil. Bom, só para entender, sim, esse livro é um livro que é um best-seller atual, né? Então, para ver como o Epicuro ele tem influência até hoje, né? E o Jardim das Aflições, ele tem esse nome por quê? Porque o Epicuro, ele montou a escola filosófica dele em um jardim, né? Jardim em grego é quepos, né? Então, tinha lá no centro de Atenas, né, um horto florestal. Nesse horto florestal tinha lá, tipo como se fosse o Parque das Nações Indígenas aqui, né? Aí lá no Parque das Nações tem uma casinha lá no meio, né? E aí o Epicuro, ele tinha ficado com uma herança, né, dos pais dele, da família dele lá, e aí ele vai para Atenas, né, e lá ele compra aquele jardim, né, público, e vai morar lá, né? E as pessoas que querem saber a filosofia dele, né, que querem conhecer, que querem viver algum momento ali de retiro, né, vamos dizer assim, né, de retiro espiritual, de retiro filosófico, acabam indo lá passar um tempo com ele. Alguns moram permanentemente, né? Alguns só vão lá de vez em quando, e ali vira como se fosse uma espécie de escola filosófica barra escola psicológica barra uma escola meio, não tem nada de divino, assim, de religioso, né? Até porque o Epicuro ele é antirreligioso, mas uma espécie de uma religiosidade materialista, né? Aliás, o Epicuro ele é o pai do materialismo, o pai ou sei lá, né, o filho, né, do materialismo, né? O pai seria o Demócrito, né, aquele atomista lá dos pré-socráticos, né? E o Epicuro ele vai retomar especificamente aquele atomismo, né, para poder refazer a ética e refazer a epistemologia dele, e por inclusive, né, Karl Marx, ele vai fazer o doutorado dele em filosofia lá na Universidade de Berlim e de Brno, se não me engano, e ele vai escrever justamente sobre Epicuro e sobre o Demócrito, né? Eu ia falar isso Como agora. Hã? Eu ia falar exatamente isso agora. Então você vê, né, que eles são tudo aparentado, né? É um materialismo um materialismo que vem, né? A gente tá descobrindo o que aqui, né? Nesse sentido, uma espécie de genealogia do materialismo, né? De onde vem esse materialismo? Né? Ele veio do Demócrito, né? Demócrito, Epicuro, aí vai ter outros, né? Outros pensadores aí no meio do caminho, até chegar no Marx, que retoma, né? O Demócrito e o Epicuro, e então continua aí a complexificação, né? A ideia, por exemplo, de religião ser ópio do povo é uma ideia que já está presente no Epicuro, né? A ideia de você afastar-se de Deus é uma ideia do Epicuro. Né? A ideia de você transformar a sociedade, criando uma sociedade comunista, já está presente lá no Epicuro. A formação de Marx, eu li isso, não lembro onde, eu queria só confirmar contigo se procede ou se não procede. Que a formação de Marx era em teologia, é isso mesmo? Isso, o pai do Marx era teólogo, pastor, né? E ele nasceu para ser pastor, né? Inclusive tem até uns comentários de Bíblia do Marx, né? Comentário de 1 João, né? Tem comentário de Bíblia, né? Aí, mas logo, logo ele vai se afeiçoando, né? Às filosofias do momento, da época dele, né? Do comunismo, da época dele, comunismo utópico e tal. E aí ele vai deixando. A Revolução Francesa, né? Ele é fruto aí, não imediatamente depois, né? Mas logo depois aí, num período forte que estava a Revolução ainda, né? Sim, né? Sim, isso. Só que a Revolução Francesa, para ele, é uma revolução burguesa, né? Então, assim, ele tá influenciado por aquilo, mas ele acha que aquilo é o primeiro passo para algo maior, vamos dizer assim, né? Então, ele quer uma outra revolução, né? Uma revolução do proletariado, né? Das classes trabalhadoras. Né? Tirar o rei só poderia ser feito por meio, realmente, né? Para Marx, né? Por meio de uma força equiparente, né? Que seria a união de burgueses e de trabalhadores, né? Mas aí tirou o rei, colocou o burguês no lugar, né? Agora tem que tirar o burguês, né? Então é a segunda etapa, né? E o interessante é que o burguês era trabalhador, né, cara?
O Só que burguês assim, era proletário. não, o burguês não é o trabalhador, o burguês é o dono das fábricas, né? É o Não, dono ele é o do. disso, dono da fábrica, mas ele comprou fábrica porque ele ia lá para Burgo vender as bodeguinhas dele lá. Sim, é. Só que assim, ele não é um trabalhador, ele não é o trabalhador que trabalha para alguém, né? Ele é o trabalhador que trabalha para si, né? Isso. E Ele aí trabalha conseguiu é, crescer aí, exatamente. exatamente. E aí interessante, né? Por quê? Porque quando for estourar lá em 1910, né, a Revolução 1907, né, a Revolução Russa, ela vai ser uma revolução que não vai ter essa característica, né? Não vai ser a burguesia russa que vai provocar a revolução e derrubar o czar, né? Mas vai ser a classe trabalhadora, né? Ou seja, o 17, né? Lenin 1917, né? é 17, né? É 17. 17. É 17. Aí pra você ver, né? O Lenin, ele é um leitor mais é o melhor leitor de Marx, né, que você pode ter, né? Porque ele aplicou exatamente o que Marx tinha entendido, né, para fazer revolução. Mas enfim, né, só para a gente poder entender aqui que a gente estuda um cara, né, que está vivendo 300 anos, né, antes de Cristo, e ele tem, apesar de quase, né, assim, pouca gente conhece ele, ele tem uma influência muito grande até hoje, né? Porque, de certa forma, se não fosse essas pessoas aqui, não haveria, por exemplo, comunismo, não haveria Revolução Russa, não haveria um monte de coisa que tem hoje, né? Ou se tivesse, seria diferente, né? Então, esses são, né, os pais, né, do negócio, né? Bom, o que os epicuristas queriam, né? Os epicuristas, eles buscavam essa questão da paz de espírito, né? Isso já comentei antes, né? Então, nós pulamos da época do Aristóteles, onde Atenas era, perdão, da época de Platão, onde Atenas era uma cidade-estado livre, independente, que fazia suas próprias regras, né? Passamos para Aristóteles e aí nós temos Atenas se tornando parte do Império Alexandrino, então perdendo a sua autonomia, se tornando, né, assim, né, deixando de ser democrática, né, se tornando parte do Império, e aí mudando a configuração das pessoas, né, que antes era muito configurada pela relação com a polis. Então Aristóteles, né, o Platão pensavam muito a polis grega, né, a cidade grega, e agora com o Império Alexandrino nós passamos a pensar numa cosmopolis, né, numa perspectiva cosmopolita. E essa perspectiva vai imperar até o cristianismo, porque no cristianismo ela vai mudar para um universalismo, né, que é o universalismo de todos são irmãos, né? Aqui é um cosmopolitismo. Nós todos somos filhos da terra, né? Inclusive o próprio Diógenes dizia, né? Ele queria que as cidades fossem que não existissem cidades, né? Não existisse assim essa ideia de eu sou o destro daquela cidade e tal, né? Para ele, você nasceu humano, você é cidadão do mundo e não deveria haver delimitação de espaço, né? Todo mundo é morador, né? Todo mundo é habitante deste mundo que é comum a todos, né? Então a ideia é cosmopolitismo, né? Muda as relações sociais nesse sentido. Você já não tem mais preconceitos, já não tem mais aquela distinção entre quem é grego, quem é bárbaro, quem é isso, quem é aquilo. Todo mundo começa a poder fazer tudo, né? As mulheres começam a poder atuar mais precisamente, né, na vida intelectual, escravos também, homens livres, né? Então, é uma espécie de momento igualdade, né, ali na Grécia Antiga, né? Lembra que uma das falas de Paulo, né, que em Cristo não há mais, né? Não há mais grego, não há mais gentil, não há mais homem, não há mulher, não há mais escravo, não há mais livre, é tudo em todos, né? Essa perspectiva de Paulo, ela é fruto do cosmopolitismo, criado por esse contexto alexandrino aí, né? De quebrar, né, essa noção de unidades nacionais do povo, né? O Paulo, quando dizia isso, ele estava afrontando não o contexto grego da época. Lembrando que o Paulo era cidadão romano, ou seja, Roma é uma cidade cosmopolita, né? Ela não tem problema nenhum em ter dentro dela cidadãos negros, cidadãos asiáticos, cidadãos de outros lugares, né? Não tem nenhum problema. O que o Paulo está combatendo ali, né, e debatendo, na verdade, é a noção judaica de nacionalismo. Porque o judeu ainda pensava assim, né? Não, nós somos da Judéia, nós somos de Jerusalém,
portanto, são melhor que os outros, né? Se você nasceu em Jerusalém, você é melhor que todo mundo. Se você nasceu na Judéia, você também é melhor do que o resto, né? Se você nasceu na Galileia, aí você já não presta muita coisa, né? Se você nasceu na Samaria, putz, você deveria não existir, né? E o resto do mundo é tudo pagão, né? Tudo gentil, né? Então, a ideia do judeu é uma ideia ainda muito, muito polista, assim, né? Muito cidade, né? Muito localizada, né? E a ideia já dos gregos já é uma ideia de que não, né? De que, nesse momento, né? Não há mais polis que define, né? Identidade, né? Define qualidade, né? Então, a conquista alexandrina muda essa perspectiva. O Diógenes é filho dela e o Epicuro também é filho dela. Daí a razão pela qual, na escola do Epicuro, todo mundo pode participar. Todo mundo, não importa quem. Né? Todo mundo pode participar, todo mundo pode falar, todo mundo pode escrever, todo mundo pode compartilhar, todo mundo, todo mundo. Como eu disse antes também, o cinismo não era uma grande escola helenista, né? Ela era mais assim um cara, né, que seguia o outro, né? O cinismo começou lá como uma escola, né? O Antisthenes, né? Monta lá a escola no ginásio Quínis lá, né, em Atenas. Essa escola é muito mais pobre que a Academia de Platão, então ela não consegue perseverar, né? Preservar. Depois vem o Diógenes, né? O Diógenes ele é de Sinope, né? Não é de Atenas, né? Então ele continua lá a ideia, né, do Antisthenes, e sempre vai ter um filósofo ou outro, mas eles não vão montar escola, porque ter uma escola também é contra, né, o princípio cinismo, né? Ter uma escola, ter um lugar, ter uma casa, né, ter essas coisas, ter posses, né? Então eles não vão montar dessa forma. Mas no caso do Epicuro vai, né? O Epicuro vai montar uma escola de verdade, né? Com parede, com tudo certinho e tal, né? Com inscrições e tal. Então por isso que ele é a primeira das grandes escolas helenísticas. Né? Ele não é a primeira a se formar, mas é a primeira das grandes, né, a se estabelecer como escola de fato. Né? E ela surge em Atenas por volta do século VI. Lembrando que o Epicuro não é ateniense, né? O Epicuro ele é da ilha de Samos, que é da onde veio também o Pitágoras, né? Lá perto da Itália. E aí é outra questão, né? Ele montou a escola em Atenas por quê nesse momento? Porque ele podia, porque Atenas já não era mais, não tinha mais aquelas regras, né? Que haviam antes, né, na época de Platão, de que um estrangeiro não poderia comprar, né, terreno, comprar casa e montar negócios em Atenas. Ele abriu a escola dele para competir, né, especificamente para competir com a academia e com o peripato, né? A academia é a escola platônica e o peripato é a escola aristotélica. Mas é lógico, né, que essas escolas agora, nessa época aqui, né, que ele vai lá para Atenas, nessa época aqui, ele já não são mais, assim, o Aristóteles já morreu, né, Platão já morreu, e essas escolas já são lideradas por discípulos que não têm a mesma genialidade que os seus predecessores, né? Não tem o mesmo carisma e tudo mais e tal. Então, de certa forma, a academia estava em decadência plena, né? Porque depois que Platão morreu, a academia virou uma escola de matemática só, né? O discípulo dele lá, Calcídides, né? Discípulo dele que assumiu a academia, só gostava da parte de matemática. A parte toda de metafísica e tal, ele não entendia muito bem, então deixou para lá, né? E quando Aristóteles também deixa a escola dele, né, a escola do Aristóteles virou também mais ou menos a mesma coisa. Eles começaram a ser uma escola de biologia, né, de medicina, uma coisa assim, voltada para o bem-estar, né, e toda aquela parte também metafísica do Aristóteles, ela acabou sendo deixada de lado, né. Então as pessoas, elas tinham, né, elas tinham lá uma fama, mas não era mais como era anteriormente. Então ele escolhe, né? O Epicuro escolhe um prédio, né? Lá no jardim, né? No horto, né? No subúrbio da cidade. E aí lá, longe do tumulto da vida pública e próximo ao silêncio do campo, ele constrói, né, a sua escola filosófica. Isso aqui é importante, né? O Epicuro, ele é o cara que vai dizer, olha, se tem uma coisa, né, que atrapalha a vida humana, é tumulto e vida pública. Né? Qual é o pensamento político do Epicuro? Né? É você viver junto com as pessoas que são seus amigos, e só. Né? Quanto aos seus inimigos, afaste-se de todos eles.
Ah, e a vida pública? Não vai trazer para você nenhum benefício. Então, por que ele está falando isso, né? Lembra que Atenas aqui não é democracia mais, né? Atenas agora virou parte do império. Então, não adianta você discutir política nesse momento. Por quê? Porque a sua discussão não muda nada, né? Ah, eu vou discordar da política de Atenas. Mas qual é o poder que você tem para mudar isso? Né? Você não pode convencer pessoas, você não pode conversar em praça pública. Se o líder, né, o chefe da cidade lá, né, o administrador, o governante, ele souber que você está criticando o governo dele, ele te manda matar. Então, como não tem assim, como não tem porquê, né, você discutir política, ele vai falar, bom, é melhor não discutir, né? Já que nada vai mudar, já que você só coloca a sua vida em risco, já que a política ela não tem, né, o cidadão comum, né, o afegão médio, não tem poder político, né, não tem força política, porque não é mais democrático. Então, para quê, né, discutir política, né? Vamos discutir a vida boa, né? Discutir a paz de espírito. E aí essa imagem, né, de você se isolar em um jardim, né, é a imagem que mais vai se aproximar ao ideal epicurista de cotidiano, né, de vida cotidiana. E aqui, né, uma imagem do jardim do Epicuro, né? Então, o horto dele, né, tem lá aquelas casinhas ali, né, que ele vai morar. E aí você vai ver crianças, né, mulheres, né, pessoal meio sem roupa, todo mundo meio que dançando e bebendo e comendo, né? E é isso que você faz no jardim, né? Ah, eu vou lá conversar com o Epicuro, né? Chega lá, tem uma mesa ali, né? Tem uns pão, né, uns vinhos. Aí de repente você traz alguma comida, né? Traz lá, sei lá, né, alguma carne, alguma coisa assim. Aí eles te convidam para você sentar na mesa, você bebe junto com eles, conversa, né? E aí toca umas músicas ali, o pessoal dança, né? É isso aí, né? É um estilo de vida bem riponga, né? Bem hippie mesmo. Esse é o jardim, né? Essa é a vida boa para Aristóteles, perdão, para o Epicuro, né? Nada de se preocupar com nada, né? Aliás, toda a preocupação para ele é uma coisa negativa que deveria ser deixada do lado de fora do jardim. Aqui você pode pensar, né, em conversar qualquer coisa, falar qualquer coisa, né, que seja, né, pessoal, né, desejos e vontades, né, beber o quanto beber o suficiente, né, para você ficar solto, né, alegre, né, comer com simplicidade, mas para não ter fome, né, e não ter nenhuma necessidade de comida, né, e se divertir, né. A amizade é o elemento central da filosofia epicurista, né? E a sexualidade que bastante libertada, né, livre, né, nesse contexto aqui. Uma sexualidade que não é assim, né, você vai ser assim taradão, né, fazer sexo assim adoidado. Mas assim, deu vontade, vai lá e faz, né, porque o corpo ele tem as suas necessidades e essas necessidades não deveriam ser tolhidas, né, por por convenções sociais que apenas têm por objetivo o controle dos comportamentos, né? Trazendo tristeza. Então, a ideia do Epicuro é a felicidade, né? E a felicidade tem a ver com bem-estar. E o bem-estar tem a ver com você não ter necessidades no corpo, né? A necessidade que você tem, você deve lidar com ela. Ou satisfazer, ou se apartar, né? Ou assim, não trazer para você mais problemas, vamos dizer assim. Dá para começar a notar a razão pela qual Paulo ele se opõe aos epicuristas, né? Porque essa é um estilo de vida que a gente consideraria bastante perdulário, né? Bastante libertino, vamos dizer assim. Para o Paulo era, né? Com certeza, né? Não tem uma moral aqui do controle, como tem em Paulo, né? A moral aqui é muito mais frouxa, né? A gente vai entender por quê. Alguma dúvida até aqui? Só dívida. Beleza. Bom, vamos então agora tentar entender os ensinos, né, do Epicuro, do epicurismo. Primeiro ensino, né? Primeiro elemento. A realidade
é perfeitamente penetrável e cognoscível pela inteligência do homem, né? Então a ideia é que a realidade, ela não é misteriosa, né? Ela não é incompreensível, ela não é, algo que somente o matemático, que somente o filósofo mais assim profundo é capaz de compreender. A realidade também ela é real, né? Isso aqui é até redundância de falar, mas é que hoje não é, né? Porque hoje tem uma pleiade, né, de filósofos, né, que questionam a própria existência da realidade, né? Dizem outros, né, tipo Bergson, por exemplo, fala que o que existe é só o mundo que você pensa, não o mundo fora de você, né? Que é assim, uma coisa meio bizarra, assim, né? Meio Matrix, assim, então, né? O Bergson, né? O cara do Baudrillard, né? Do Simulacro. Ninguém quer falar? Sim. Essa é uma nova configuração, né? Que o virtual, ele se transforma em algo mais real do que o real, né? Interessante isso que você colocou, né? O virtual, né? O que é virtual? Virtual vem de virtu, né? Virtude. Que em grego, que a ideia não é virtual, né? O virtual, ele vem de algo que é potencial, vamos dizer assim, né? Então, o que é o mundo virtual? O mundo virtual é o mundo de potencialidades, né? Como nós já vimos em Aristóteles, a potencialidade é aquilo que precede, né, a atualidade, né? Então, se eu tenho um mundo virtual, eu devo ter um mundo atual. O mundo atual é aquele que eu vivo, o mundo virtual é aquele mundo possível, né? Onde eu poderei viver. Aí, esse mundo potencial se transforma em mundo virtual, porque no mundo virtual eu tenho a possibilidade de ser o que eu quiser, né? E quando eu entro nesse mundo virtual, né, e começo a vivenciar aquelas virtualidades, né, aquelas potencialidades, eu transformo aquilo em atualidade, né? Então, o sujeito ele passa a ser uma entidade, né, da virtualidade, né, do mundo virtual. Ali ele desenvolve, né, uma identidade própria, né, desenvolve um comportamento próprio que às vezes é muito diferente do seu pessoal, né? E aí ele confunde a realidade atual, né, material, com a realidade virtual, né? E nessa confusão, a percepção dele se altera de tal forma que acontece isso mesmo, né? Você vive uma vida totalmente ilusória. Essa é, essa é a questão, né? Agora, assim, essa é sempre a solução mais elegante para você demonstrar que esse pessoal é meio doido, né? É, e é uma questão, e é uma solução aristotélica, né? Ou seja, os sentidos eles sempre devem estar acima, né, da percepção intelectiva, né? Se você pensa uma coisa, mas o que você pensa não tem conexão com a realidade, você está pensando errado, né? Ah, não, ó, eu penso que eu posso voar. Aí eu pulo de cima de um penhasco e caio lá e me estrubucho no chão. Quer dizer, há alguma coisa errada, né? O que eu estou pensando não tem nada a ver com o que é a realidade, né? O Olavo estava tecendo um comentário outro dia não faz tempo já, sobre essa questão do homossexual, né? Ele falou Aham. isso, cara, o problema não é ele querer escolher ser homossexual, porque isso é um problema dele, entendeu? Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. O que eu quero dizer é o seguinte, que existe um cosmos, que existe regras estabelecidas nele e que nós, seres humanos, fazemos parte desse cosmos. Ele falou até assim, ele usou o termo, olha, existe o macro e nós somos micropartículas desse macro, e esse macro estabelece regras. E a homossexualidade confronta a regra que está estabelecida. Agora, por que Isso. ele eu não sei, isso aí não me pergunta, que eu não sei, mas que está errado, está errado. Então, o que acontece existe a realidade, né? A realidade existe, né? A realidade se impõe na maior parte das vezes, né? A realidade se impõe, né? Mas, por vezes, a realidade, ela pode ser, de certa forma, assim, não vou dizer é, torcida, né? Ela pode ser
questionada, porque a própria realidade ela tem uma certa elasticidade, né? Os seres humanos não podem voar, né? Daí a gente inventa o avião, né? Quer dizer, a gente subverteu uma espécie de realidade, né? E a gente nós não somos seres do ar, né? Mas a gente começa a construir meios, né, de nos tornarmos isso, né? Isso é verdade, né? O que acontece é que quando você se transformar num ser do ar, né? Num ser, por exemplo, que mora, né, que vive lá na estação espacial, né? O que acontece quando você volta para a Terra depois, né? O seu corpo, ele não volta normal, né? Você volta com problemas, né, da ordem muscular e tal, por quê? Porque a realidade se impõe, novamente, né? A realidade se impõe, né? Você pode fazer as escolhas, né, de viver a vida que você quiser ter, né? Mas a realidade irá se impor, né? Não, eu quero ter uma vida longa, mas só comendo besteira. Você pode tentar, né? É possível que você tenha uma vida longa? Mas a realidade vai se impor, ou seja, né, os elementos da realidade vão cobrar isso de você, né? Então, essa ideia é uma ideia epicurista, né? Uma ideia do Aristóteles, do Epicuro também, né? A realidade não é inacessível, né? Eu posso entendê-la, eu posso pensá-la, eu posso compreender como a realidade funciona. Agora, detalhe, né? Essa realidade aqui do Epicuro é uma realidade sem espiritualidade, né? Ela é sem a parte, vamos dizer assim, não material dela, né? Porque para Platão e Aristóteles, a realidade era um compósito, né? Havia a realidade no sentido material e a realidade mais espiritual, né? E as duas, elas estão conectadas, né? O Epicuro está falando assim, não, essa realidade espiritual, ela, se é que ela existe, né? Não vou dizer que ela não existe, mas ela não pertence ao homem, porque o homem, ele é um ser puramente material, 100% material. Segundo ponto, né? Então ele vai dizer: nas dimensões do real existe espaço para a eudaimonia do homem, né? Então ele vai falar assim: eu posso conhecer a realidade perfeitamente, né? Se eu pensar sobre ela, e ao pensar essa realidade, eu posso ser feliz nela. Mas existem coisas na realidade que me fazem não ser feliz, né? Por exemplo, né? Existem coisas que me trazem tristeza. Eu tenho, por exemplo, que trabalhar, né? Trabalhar é uma coisa que me traz tristeza, né? Aí o Epicuro perguntaria, né? Você está trabalhando para quê? Não, estou trabalhando para ter os elementos necessários para me sustentar. Aí olha, ele vai olhar assim pro jardim dele e falar assim, ó, aqui tem fruta, né? Aqui tem legume, aqui tem trigo, é só você ir ali, pegar e comer. Você não precisa trabalhar para ter comida. Aqui tem uma cabana, é só você entrar ali e dormir. Você não precisa ter uma casa melhor do que essa. Você tem uma roupa, já é mais que o suficiente. Não precisa ter duas, três, quatro. Tem água daquela fonte ali. Então, Mas aí alguém questionou, mas alguém precisou plantar, alguém precisou construir. então, Não ele houve fala esse tipo assim, de questionamento? houve, mas aí assim, né? Quem é que vai plantar, constituir? Todo mundo do jardim, né? Então ali, vamos supor que morava ali umas 50 pessoas, né? E elas vão passar o dia todo fazendo isso? Não, vão passar ali, tipo, 1, 2 horas, né? Vai lá, joga a semente ali e tal, né? Dá uma aguadinha, né? Ele, assim, é uma vida que não tem aquele ritmo, né? Do trabalho de acumulação, né? É uma vida, assim, do trabalho quase que uma coisa meio. Se você parar para pensar, por exemplo, né? Você, principalmente, Leno, né? Que teve experiência lá de vivência na Amazônia, né? Você deve ter conhecido tribos amazônicas que, assim, o cara, o índio, né? Ele trabalha muito pouco e vive de uma maneira muito, muito simples, né? Então ele vai lá, vai caçar o bicho lá, caçou um bicho muito grande, ele vai comer aquele bicho durante 3, 4 dias. Nesse tempo todo ele vai fazer o quê? Ele vai fumar o cachimbo dele, vai conversar, vai fazer nada, né? Vai descansar ali, né? Vai ficar. Não, nós trabalhávamos, morei na roça há muito tempo, e a gente trabalhava, saía para plantar, né? Saía ali 7 da manhã, plantava o que tinha de plantar, voltava, entendeu? Aí depois Aham. voltava no finalzinho da tarde, fazia ali a limpeza de um terreno para poder cultivar e plantar de novo, e quando tinha os serviços mais longos, a gente ia, tipo, meu avô, essas florestas, esses focos de queimada que se fala, não fala muito foco de queimada na Amazônia?
O que acontece é o seguinte, né? A gente que morava aí, no caso, né? A gente ia lá, derrubava uma determinada área e depois que derrubava, que as árvores ali secavam, a gente colocava fogo. E depois que Para poder. colocava fogo, juntava tudo para poder preparar a terra para plantar, né? E vivia praticamente ali do que plantava e do que caçava. Obviamente que não era o dia todo trabalhando, é algo similar, entendeu? Mas plantava, comia, não vivia o dia todo de 7 às 5 da tarde trabalhando, entendeu? Então, acho que é mais ou menos essa ideia, né? Isso é que eu entendi. É isso mesmo, né? Ou seja, é difícil você entender que isso que você fazia lá é a mesma coisa que o que faz aqui na cidade, né? Que o cara entra 7 da manhã e sai às 6 da tarde trabalhando o tempo todo. Lá assim, você tinha um outro ritmo, né, de vida, né? E assim, quantas pessoas moravam com você lá para trabalhar nessa roça aí? E tudo era só para comer. Era minha avó, meu avô e mais acho que umas 7 ou 8 cabeças. Isso era para comer, não era para acumular nada, entendeu? Só para tratar da terra e Exatamente. comer. Então você imagina assim, né? Não precisa, né, trabalhar o tempo todo, né? Você precisa trabalhar só fazer assim, o mínimo, né? Acho que era essa a ideia do Epicuro. Ah, você vai aqui, ó, tem aquela horta ali, ó. Não, a gente faz a horta ali e tal, né? A gente planta aqui as coisinhas ali, né? Mas aí a horta cresce sozinha, né? Você deixa lá, né? Você dá uma aguadinha, né? Você dá uma limpadinha ali, né? Mas nada assim que é extenuante, assim, né? Para você se preocupar, meu Deus do céu, vou perder meu emprego. Não, você não tem emprego para você ter, né? Você vai plantar e vai colher aqui, né? Ah, fiquei doente. Ah, tem os outros amigos aqui, ó. Eles vão plantar e vão colher para você também, não tem problema não, né? Então, uma coisa assim, bem simplificada, né? Então, você vai perceber o quê? Que para Epicuro, a felicidade, ela tá na simplicidade, né? Na simplicidade. Se você quer ter uma vida mais sofisticada, com mais coisas, você vai ter mais trabalho, né? Então, e vai ter mais, vamos dizer assim, preocupações, né? Mais, sei lá, né? Mais perturbações, né? Então, para você ficar mais feliz, né? Mais tranquilo, mais de boa, né? Você diminui os seus desejos ao mínimo possível. E essa é a questão, tá? Você diminuir os seus desejos ao mínimo necessário, para que nesse mínimo necessário você consiga ser satisfeito e aí sim ser feliz, né? Por isso que não é certo, né, dizer que o Epicuro ele era um hedonista. É o cara que ele busca o prazer assim desembestado, né? Não é isso que o Epicuro está falando, né? Você tem que ser um hedonista, mas um hedonista minimalista, né? Eu sou um hedonista, né? O que eu quero é o prazer de não passar fome, não ter fome. Mas o que você vai comer? Qualquer coisa que tiver para comer. Então, se o cara, por exemplo, ele se contenta em comer umas verduras e beber uma água, provavelmente esse cara, ele não vai ter nenhuma angústia com relação à alimentação, né? Porque é uma coisa que é simples, e você tem acesso a isso muito rápido, né? Agora, não, olha, eu quero ser uma pessoa que gosta muito de comer e gosto muito de comer as comidas mais requintadas, né? Assim, o filé, né? Uma coisa assim mais cara tal. Aí sim, você está indo para o caminho da infelicidade, que tem a ver com o terceiro ponto ali, né? Então, na realidade, é possível encontrar a felicidade, e a felicidade é, para Epicuro, a total falta de dor e perturbação. A falta de dor é chamada de aponia, e a falta de perturbação é chamada de ataraxia, né? Ataraxia é a imperturbabilidade da alma. A aponia é a imperturbabilidade do corpo, né? Então, é você diminuir ao máximo os seus desejos, ao mínimo necessário, para que você possa satisfazê-los de maneira rápida, né? Tranquila, né? Sem muito esforço, e assim não se preocupar e não se perturbar. Aqui começa umas coisas mais assim estranhas, né? Em sentido moral para a gente. O Epicuro é aquele cara assim: olha, existem dores que você não pode fugir delas. Existem dores que você pode evitar. Se você pode evitar uma dor, não há nenhuma razão pela qual você não deve evitá-la, né? Ah, então tá. Eu preciso, sei lá, eu tem um exemplo que o padre Paulo Ricardo dá que é muito legal. Ele fala assim, ó,
eu preciso fazer um exame médico, né? Esse exame médico é um exame muito doloroso, né? Por uma punção lombar, né? É um exame muito doloroso, né? Esse exame serve para eu saber se eu estou com determinada doença. Aí o Epicuro vai falar assim: você vai submeter o seu corpo a essa dor para saber algo que você não tem certeza, né? Se você não tem certeza de que esse exame irá resultar é, no diagnóstico daquela doença, por que você vai sofrer por isso? Se você tem certeza que você tem aquela doença, por que você vai se submeter a esse exame? Então, o exame que provoca dor no corpo, ele é desestimulado pela filosofia do Epicuro. E todo tipo de dor é assim, né? A dor do corpo e a perturbação da alma, né? Ah, mas e quando eu tiver com dor? Aí, paciência, né? Você aceita essa dor na medida em que for necessária, né? E se você puder tomar alguma coisa para acabar com essa dor, você toma, né? Então você toma lá o vinho, né? Você toma lá as ervas, né, medicinais que eles plantavam no jardim, geralmente narcóticos, né? Tipo maconha, alguma coisa assim, né? Para poder lidar com a dor sem se preocupar se isso vai causar prejuízos para frente, né? E a ideia é justamente essa: não se preocupar com o que acontecerá no futuro. Né? Todos os homens irão morrer, a morte é inevitável, então você não deve temê-la. Se chegar a hora de morrer, você morre, né? Não tem por que eu ficar com medo disso. E se chegar a hora de morrer, o Epicuro vai falar: é a melhor hora possível, porque é a hora em que todas as dores do corpo irão desaparecer, né? A dor é o momento em que todas as dores desaparecem. E para Epicuro, né? Uma vez morto, você não tem vida pós a morte, não tem nada disso, né? Você morre e acaba, né? Ou seja, é um cessacionismo. Isso Com aí relação... seria um conceito do naturalismo também hoje, não seria? Exatamente. Aí, essa questão da imperturbabilidade e da ataraxia, né, da imperturbabilidade, é mais radical ainda, né? Ele ia falar assim, o que é que traz perturbação ao homem, né? O que traz perturbação? São as obrigações. Então, a obrigação de ser um bom cidadão, de ser um cidadão honrado dentro, né, das regras, né? Ser um trabalhador, ter uma família, né? Ter o sustento, né, da família para projetar para o futuro uma vida mais estável. Tudo isso é perturbação da alma. E todas essas perturbações você deve evitá-las. Então, para o Epicuro, você não deve casar, né? Você não deve constituir família. Você não deve querer ter ascensão profissional, né? Porque tudo isso perturba a alma. Perturba no sentido de te dar uma certa ansiedade, né? E esse tesão da vida, né? Ele vai falar, não deveria existir, né? Porque esse tesão pela vida, né? Esse conatus, né? Essa vontade de potência de querer construir coisas novas, né? É uma coisa, um sentimento falso, né? Que ele é injetado em você por uma sociedade que quer te controlar, né? Então o Epicuro vai falar, olha, a vida no jardim simples, né? Do dia a dia, ela é mais feliz do que isso aí. Ah, eu tenho que ter uma casa. Não, mas aqui você pode morar junto com a gente, ó. Não precisa ter uma casa para você, né? Ter uma casa para você significa que você tem que limpar aquela casa, dar manutenção nela, pagar os impostos dela. Você vai ter que, sim, né, ter esse cuidado todo. E para que você vai ter isso, né? Para que você vai perturbar o seu espírito com essas coisas? Ah, não, mas eu quero ter uma mulher. Mas para que você quer ter uma esposa? Né? Tem as mulheres aqui, ó. Você tem vontade de transar? Você escolhe uma dessa aqui, transa com ela e tal, né? Não precisa ter vínculo, né? Fazer um casamento, né? Ser fiel até a morte, né? Ser fiel até a morte é uma dor, uma perturbação da alma para o Epicuro, né? Não deveria pensar nisso. Ah, mas a mulher ficou grávida. Não tem problema, né? A gente cria criança, né? Cria como? Aqui, ó, a comunidade, todo mundo vai ajudar, né? Todo mundo cria junto e tal. Ninguém é pai de ninguém, ninguém é filho de ninguém, todo mundo é meio família junto aqui, né? Então a ideia é essa, né? A ideia é você fugir de tudo aquilo que te perturba, né?
Se você parar para pensar, isso aqui é muito presente hoje, né, no psicologismo, na psicologia, né? Você vai chegar lá num consultório psicológico, né? E aí vai falar assim, olha, eu tenho essas angústias aqui. O que o psicólogo vai te ajudar é a você deixar de se preocupar com elas, na sua maior parte, né? De preferência, tomando decisões muito egóticas, né? Muito egoístas, em que você vai escolher aquilo que é melhor para você. Eu tô aqui, né, numa situação, né, no meu emprego, né, que tá angustiante, né? O psicólogo fala, não, larga o emprego e vai para outro, né? Eu só tô aqui numa situação familiar e tal, sai de casa, né? Vai morar sozinho, né? Vai viver, né? Ah, não, olha, eu não amo mais a minha mulher, eu tô me relacionando com outro e tal. Né? Larga a mulher, vai ficar com a outra, né? Então, assim, é sempre essa questão de você fugir o tempo todo de toda dor, né? Foge da dor e busca o prazer. Foge da dor e busca o prazer, né? Aí você pergunta, o que tem a ver com o cristianismo isso? O cristianismo, nada. Oi? Eu não vejo nada. Tem nada a ver, né? Mas assim, é contra o cristianismo isso? Porque não, ele diz que não existe Deus, então ele não é contra, porque ele não vai combater Jesus. Não, quero dizer assim, esse estilo de vida, ele é contrário ao estilo de vida cristão? É contrário. Contrário, né? Então, assim, é isso aí. Você fala assim, ó, Paulo, eu quero viver a vida da maneira mais feliz possível que eu posso ter, né? E aquilo que me incomoda, eu não vou deixar me incomodar, não. Eu vou me afastar, né? Eu vou me afastar, ou eu vou afastar as coisas de mim, né? Aí o Paulo fala, mas irmãos, né? Vivamos em comunidade, né? Vivamos em congregação. Na congregação, nós vamos ter perturbações. Vocês que vivem, a gente que vive na igreja, né? A gente sabe, né, que a igreja é um lugar de conflitos permanentes, né? Conflitos no sentido de que a gente às vezes tem que viver com pessoas que a gente não se dá muito bem e também tem que viver modelando o nosso comportamento com base nas instruções do cristianismo, né? Da escritura. Mas esses comportamentos, por vezes, eles são dolorosos para a gente. O que eu desejo fazer é uma coisa, mas o que a Bíblia manda fazer é outra. Logo, o que eu vou escolher? Se eu escolher fazer o que a Bíblia manda, eu vou ficar insatisfeito e vivenciar uma dor. Se eu fizer aquilo que eu quero, eu vou me indispor com o pessoal da igreja. Qual dos dois eu vou acabar seguindo? Se eu for um epicurista, eu vou seguir o meu desejo, né? E vou deixar toda essas regras, né? Essa moralidade cristã de lado para seguir aquilo que eu desejo, né? Isso seria a ataraxia. Bom, o quarto ali, no ponto 4. Para atingir, né, então, a felicidade, né, e a paz, o homem ele só precisa de si mesmo, né? E aí surge um novo conceito de autarquia, que já estava presente lá nos Cínicos. O que é autarquia? É essa autonomia independente, né? Eu não preciso de ninguém para ser feliz. É a egolatria, não? Pode ser também? De certa forma, sim, né? É uma egolatria no sentido de que você não pode jamais colocar a sua felicidade, né, a sua satisfação em outras pessoas, né? Dizer assim, eu não sou feliz porque tal fulano faz isso comigo. Aí o Epicuro vai falar, mas por que você deixa ele fazer isso com você, né? Por que você se permite viver perto de alguém que não te faz feliz? Porque eu tenho responsabilidade, né? Meu pai me faz infeliz porque ele é muito, assim, ele depende de mim, né? Porque, sei lá, né? Ele tá velho, né? E tal. Falou,
mas é só você ir embora. Mas e meu pai? Ele vai morrer, como todo mundo vai morrer. Não tem por que você ficar ali se responsabilizando por ele. Mas o que vão falar de mim? Mas por que você está preocupado com isso, né? Cuide de você mesmo, autarquia, né? Ninguém precisa... O julgamento dos outros, ele não deve ser importante para você, né? O que é importante para você é o que você faz, é o que você é. E você é o dono da sua própria vida e o dono da sua própria felicidade, né? O único responsável por ela. Parece coisa de coach, né? Você é o único responsável pela sua felicidade. Fuja da dor. Eu falei disso aí daquele Thiago Brunet que inventou ele. Anteriormente foi o David Leonardo, né? Que criaram uns programas aí. Esses trem deles aí, né? O último do Thiago Brunet foi que ative a sua chave espiritual. Eu falei, você tá de sacanagem, né, mano? Aí ele coloca assim no comentário, no chamamento, né? Você é um diamante. Eu só vou lapidar ele para você ativar a sua chave espiritual. Eu digo, mano, você tá de sacanagem. Mas é o que tem mais seguidores hoje, infelizmente. O coach é idolatria. Você vê, né, cara? Esse cara é o quê? 300 anos antes de Cristo, né, velho? 300. E aí, influenciando até hoje, cara. Até hoje. Eu nunca assisti uma aula de coach, mas assim, quem tá fazendo coach que eu conheço, parece que tá assim numa paz, assim, não, tudo dá certo. Parece que é uma... Sei lá, é muito estranho. O cara mundo fica tá meio pegando assim... fogo, ele fica assim, não é uma fé mais. Parece que não é mais fé, é uma... Está estático ao mundo, assim. Não, vai dar certo. Você é quer uma paz palavra interior melhor? diferente, assim, sei lá o que é isso. Ele tá anestesiado. Essa é a ideia. Isso, anestesiado. Isso mesmo. E o que é anestesia? Não é ficar sem dor? Ele não quer se envolver com os problemas, é isso aí, né? Anestesia é isso, né? A anestesia é tirar a dor, né? É isso, né? Se você anestesiar a mente, você não sente mais dor, né? E aí, assim, o mundo tá pegando fogo. Você tem um balde do seu lado. Mas esse balde aqui... Dá tanto trabalho pegar o balde para apagar o fogo. O fogo é tão grande. Beleza, o negócio é quando o cara traz isso, entendeu? E tenta achar amparo bíblico para isso, entendeu? E aí é onde começa. O coach para uma empresa, sim, deve servir, pô, mas para substituir a Bíblia, tá quase substituindo a Bíblia. Sei lá, eu não... Não, eu não vi nenhum ainda, cara. Ainda não vi nenhum ainda. Entendeu? Todos que eu vi, que eu acompanhei, entendeu? Todos eles distorcem a Bíblia, são todos egolátricos, né? Posso falar assim, né? Egolátricos. Não sei se é essa palavra. Sim. Todos eles é aquele assim, olha, você é a realidade, você é precioso, você só depende de você para poder Deus agir na sua vida. Se você não ativar a chave, Deus não vai agir. Olhe no espelho, você pode, porque a Bíblia diz que tudo você pode naquele que te fortalece, e aí começa a distorcer, entendeu? E cagar tudo. Todos eles. Mas eu não estou falando que o povo gosta, estou falando que ele distorce todo o texto bíblico. Mas é isso. Não, mas esse Thiago Brunet aí tá muito famoso. Eu conheço porque eu falo na rádio, né, velho? Então, tem que conhecer, né, velho? Mas... É isso mesmo, E se a cidade... Mas assim, a pessoa não passa aperto. Por quê? Porque ela... Qual que é o aperto que você tem? Eu quero ter um tênis melhor. Não queira ter. Pronto. Ao invés de você lutar para ter, você fala, não queira ter, que você não vai ter perturbação. Sim, né? E percebe que esse cara é cada vez mais rico, porque é um discurso que agrada as pessoas. Esses caras não têm menos de 1 milhão de visualizações nos vídeos dele. Não tem, cara, não tem. E eles estão milionários com isso, e eles usam isso. Olha, eu estou muito bem sucedido porque eu apliquei isso na minha vida, então aplique na sua também. E aí, aquilo que a pessoa quer ouvir, aí ela começa
entendeu? Poxa, eu vou fazer porque vai dar certo, o cara começa a alcançar várias pessoas, começa a ficar rico, entendeu? E a pessoa que fica rica fica cada vez mais miserável, e aí ninguém entende o que está acontecendo, entendeu? Então, quando você fala do cara aí, desse Epicuro aí, pô, o cara, 300 anos de Cristo, cara, olha a influência, obviamente que ele está trazendo no nosso tempo hoje, né? Com o povo de hoje, né? Com essa necessidade de hoje, para não cometer ali um anacronismo, né? Mas a filosofia é praticamente a mesma, não é? Então, é isso mesmo, né? Assim, ele lançou as bases para o que hoje é toda essa vivência aí, né? E aí você vê assim, ó, você falou assim, não, esses caras não têm menos de 1 milhão de seguidores, né? Isso já explica o sucesso que o Jardim fazia naquela época, né? Porque naquela época não tinha como você fazer curtida, né? Mas o que você fazia? Você ia no Jardim, né? Então, por que o Jardim dele era tão requisitado? Porque as pessoas estavam procurando exatamente o que hoje as pessoas procuram no coach. Lembrando uma coisa, tá? Que o Fred colocou que é importante. A palavra coach significa treinador, né? Ela apareceu primeiro no esporte, né? O coach no esporte era o cara que ajudava você a ter alta performance. Então ele cuidava do seu corpo, mas cuidava também da sua mente, né? Fala assim, ó, você não pode se cobrar demais, mas também você não pode não se cobrar, né? Você tem que ir, né, melhorando, né? Essa é a ideia do coach original, né? E aí hoje, quando virou o coach espiritual, aí é assim, né? Você não pode se cobrar demais, né? Então você não queira ser o modelo, né? Você tem que ser feliz, né? Porque a religião, né, e a espiritualidade, ela se transformou em uma espécie de caminho da eudaimonia. E se a religião não serve à minha felicidade, eu não tenho por que ficar nela. Entende? Então, olha só, né? Entende? E é diferente da eudaimonia para Aristóteles, né? Bem diferente, né? Bem diferente. Então, a eudaimonia para ele, né, é essa imperturbabilidade. Agora, se eu entro numa religião e ela me perturba, cara, eu troco de religião, porque essa não está fazendo feito, né? O problema é que você vai em 1, 2, 3, 20, 10, 40, 50 e toda religião tem alguma perturbação para te dar, né? Porque tem alguma coisa que tem que fazer, um ritual, né? Ou sei lá, uma reza, né? Uma coisa, uma oração, né? Um estudo, alguma coisa assim. Então ele ia falar assim: olha, toda religião só serve para perturbar o homem. É melhor, e aí o Epicuro falando, é melhor você viver como se Deus não existisse. O Epicuro não diz que Deus não existe, porque ele é um grego da época dele, né? Ele assim tinha dificuldade de acreditar que não existisse Deus. Mas ele falava assim: se Deus existe, ele com certeza tem coisas mais importantes para fazer do que ficar se preocupando com você. Se Deus existe, ele está procurando a felicidade da mesma forma que nós. E a felicidade de Deus é comer, beber e ficar de boa no céu. Então, assim, ele não liga para você, ele não se importa com você. Você não tem por que rezar para ele, esperar alguma coisa dele. Ele não tá nem aí para você. Você é o dono da sua vida. Você é o dono do seu destino, né? Faça o que você tiver que fazer para você ser feliz. Não tema a morte, não tema os deuses e vai vivendo aí a vida da melhor maneira que você entender. A única coisa que o Epicuro fala que é importante cultivar é as boas amizades, entendendo a amizade como duas pessoas que querem as mesmas coisas e que por isso podem compartilhar dos mesmos projetos, né? E não competir entre si. Se a amizade ficar ruim, ó, tá perturbando, tchau pra você e vamos pra próxima, né? É isso, né? Se você pensa assim hoje, eu tenho uma igreja lá, né? E aí na minha igreja tem uma rotatividade muito grande de membros, né? As pessoas estão vindo e voltando para outras comunidades, né? Por que acontece isso? Porque o que você está procurando não é a verdade, né? Não é o Deus, né? Não é assim a vida religiosa. Está procurando satisfação, né? É felicidade, é aponia e ataraxia. Razão pela qual as religiões de cura hoje elas são tão grandes, né? Por que tão grandes? Porque ela está oferecendo para você aquilo que você quer, que é a ataraxia e a aponia, né? A tranquilidade de mente, né? E a cura do corpo, né? Aí fala assim, mas você tem que pagar por isso, né? E aí você, né, faz o cálculo, né? Olha, quanto é que vale, né, a minha felicidade? Vale o valor que eu puder pagar, né? Então, isso explica muita coisa, né?
Bom, ponto 5 ali, né? Não lhe servem, né? Portanto, a polis, então, a cidade, ela só perturba, né? O Fred falou da guerra ali, né? Você imagina, né? Um epicurista pensando, olha, a cidade de Atenas vai entrar em guerra, né? Ele fala, putz, que droga, né? Não, não vamos não. Não, mas você tem que lutar. Não, não, a gente não faz questão, não. Mas vão dominar a gente. Ah, não tem problema, pode dominar, não tem. Não, mas a gente vai perder liberdade. Não, não vai não, a gente vai embora daqui, a gente pega outra cidade e tal. A gente vive de boa. O cara não faz, né? Ele não se envolve com isso, né? Também ele não servia às instituições, né? Aí fala da justiça, né? Sei lá, né? Da família, né? Da escola, né? Dessas instituições sociais, né? A nobreza, as riquezas e nem mesmo os deuses, né? O homem é perfeitamente autárquico, não precisa de nada nem de ninguém. E no jardim, todos são iguais, né? Olha o elemento da igualdade que vai ser tão presente no pensamento marxista, né? O pensamento marxista é um pensamento profundamente igualitarista e profundamente humanista, né? Você pega o Marx, né? Ele é tido como um dos grandes humanistas da história. Humanista por quê? Porque ele acreditava no homem, né? Na bondade humana, né? Na possibilidade do homem ele ser bom, né? Então, se entregar para ele, né? Para o homem, né? Pode falar. Não, pode continuar. É que a Rousseau é antes de Marx, né? Rousseau é antes de Marx. Deve ter bebido essa fonte aí, né? Sim. O Rousseau, ele leu, né? Ele leu o Epicuro, né? Ele leu. Então, tá na mesma toada, né? Então, assim, essa ideia da bondade, né? Inerente ao homem, esse humanismo, ele é presente lá no Jardim do Epicuro de que maneira? Na medida em que se você deixar o homem livre para fazer as escolhas dele e para governar a própria vida, só vai dar bom, não vai dar nada de ruim, né? Por quê? Porque ele vai saber o que dói e o que não dói, o que perturba e o que não perturba, ele vai se afastar da dor e da perturbação e, portanto, vai ser feliz. E se todo mundo fizer isso, todo mundo vai ser feliz. A gente vai evoluir tecnologicamente, vai evoluir, sei lá, né, militarmente, vai evoluir enquanto, né, talvez não tanto, né, mas aí o Epicuro está fazendo, né, aquele jogo, né, de malefício e benefício, né? É melhor ter uma vida mais, assim, simples, né, mais feliz, do que uma vida mais complexa e com mais angústias, né? E aí, então, não havia distinção de raça, gênero, etnia, classe social, de nada, né? É muito comum você encontrar no jardim, então, mulheres e homens, né? Homossexuais também, crianças e adultos, velhos, né? Pessoas de várias regiões ali do reino, né? Do reino grego, né? Do Império Grego, vivendo no jardim, todo mundo igual, né? Igualitariamente, né? Ah, tem o pão aqui, vamos dividir o pão com todo mundo que está aqui, né? Todo mundo tem a mesma porção do pão, né? E aí, novamente, né, outra imagem, né, do jardim, e vocês notaram já, né? As duas que eu mostrei para vocês têm a ver com comida, né? Com comida. Por quê? Porque você, quando vai lá para o jardim, se tem uma coisa que você faz, é comer, né? Você senta na mesa para poder compartilhar a refeição, né? É o momento da extrema felicidade, vamos dizer assim. E novamente, né, você vai ver as pessoas aí com muito pouca roupa, né? Por quê? Porque a ideia da sensualidade, né? Mas não é da sensualidade no sentido da ser sensual do jogo sexual, né? O jogo da da sedução? Oi? O jogo da sedução, não? Não é isso, né? Não é da sedução, né? É da sensação, ou seja, é despojar da roupa e mostrar o corpo nu para que esse corpo ele seja naturalizado de tal forma que você não tenha vergonha dele. Então, assim, por que, né, se envergonhar do corpo que é teu, né? E que é o corpo que você usa, né? Então, se mostra o corpo ali não por uma razão de sacanagem, né? Mas por uma perspectiva filosófica mesmo, né? A de despojamento, né? A roupa tá ali, tá, porque fica frio, né? Então, a roupa protege do frio, mas a função dela é essa. Não é
te fazer ficar bonito, né? Não é, fazer distinção social, né? Olha, eu uso o terno Armani, o outro ali usa, sei lá, né? O terno ali da esquina, né? Não, assim, olha, todo mundo aqui usa o mesmo manto, tal, assim, a gente troca, né? Eu pego o manto dele, pego o meu, não tem problema nenhum, tal, não tem, ninguém tem posse de nada, né? Ninguém é dono de nada, todo mundo vive compartilhando tudo, né? Então, para a gente perceber, né? As duas imagens, né? São imagens do jardim, né? Claro, né? Não são fotografias, né? São como os artistas de cada época pensavam o jardim do Epicuro, né? E note que a tendência deles é pensar o jardim sempre da mesma forma, né? A ideia da comida, né? E a ideia de compartilhar ali, né? Você vê mulher, você vê velho na criança ali, né? Tal, todo mundo vivendo meio junto. Bom, a gente continua, agora já é 9h45, 44. Já continuar na próxima, né? Continua na próxima, né? Tem que fazer faxina na casa aqui, senão daqui a pouco a mulher me puxa aqui pela orelha. Beleza, então. Ah, Então tu a tá gente... aí, né, Thiago? Tu acha que eu sei que nem é assim aí também, né? Ó, isso aí é perturbação da alma. Você tem